Fernando Costa estava saindo da empresa quando viu Sílvia, sua funcionária mais dedicada, caminhando apressadamente pela rua com uma expressão de preocupação que nunca havia visto em seus 5 anos de trabalho. Ela olhava constantemente para o relógio, parecia estar atrasada para algo muito importante e carregava uma pasta médica que tentava esconder debaixo do braço. Fernando ficou intrigado, porque Sílvia sempre era pontual, organizadíssima, nunca demonstrava ansiedade ou pressa durante o expediente. Movido pela curiosidade e uma preocupação genuína, Fernando decidiu segui-la discretamente, pensando que talvez ela estivesse enfrentando algum problema de saúde que explicasse seu comportamento estranho nos últimos meses. Chegadas mais cedo, saídas mais tarde, telefonemas sussurrados, ausências pontuais sempre justificadas como consultas médicas de rotina. O que Fernando descobriria ao seguir Sílvia até o Hospital das Clínicas mudaria completamente sua perspectiva sobre dedicação profissional, sacrifício pessoal e os segredos que as pessoas carregam para proteger aqueles que mais amam. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ouvir mais histórias surpreendentes e emocionantes como essa. Agora vamos continuar ouvindo a história e descobrir o que irá acontecer. Fernando era proprietário de uma agência de marketing digital bem-sucedida em São Paulo. Aos 45 anos, havia construído uma empresa sólida com 25 funcionários, escritório moderno na Vila Madalena, clientes importantes em todo o Brasil. Era conhecido como um patrão justo, que oferecia salários competitivos, ambiente de trabalho descontraído, flexibilidade para que os funcionários equilibrassem vida pessoal e profissional. Sílvia Oliveira trabalhava como gerente de projetos na empresa havia 5 anos. Era uma profissional exemplar, pontual, criativa, responsável, respeitada por todos os colegas. Tinha 32 anos, era solteira, morava sozinha num apartamento pequeno no Tatuapé. Fernando sempre a considerou uma das funcionárias mais valiosas da empresa. Confiava nela para projetos importantes, sabia que podia contar com sua dedicação incondicional. Nos últimos 6 meses, Fernando havia notado algumas mudanças sutis no comportamento de Sílvia. Ela começou a chegar mais cedo ao trabalho, ficava mais tarde que o necessário, às vezes fazia telefonemas em voz baixa que interrompia quando alguém se aproximava. Também passou a pedir dispensas pontuais para consultas médicas, sempre com antecedência, sempre justificadas como exames de rotina. Fernando inicialmente não deu importância a essas mudanças. Sílvia continuava entregando seus projetos com excelência, mantinha produtividade alta, nunca deixava responsabilidades pendentes. Se estava fazendo mais consultas médicas, provavelmente era apenas cuidado preventivo com a saúde. Mas havia algo no comportamento de Sílvia que intrigava Fernando. Durante as reuniões, ela às vezes parecia distante, como se estivesse pensando em outras coisas. Quando recebia chamadas no celular, sempre saía para atender, voltava com expressão preocupada que tentava esconder. Era como se estivesse carregando um peso emocional que não queria compartilhar. Fernando tentou algumas vezes conversar casualmente com Sílvia sobre como ela estava, se precisava de algum apoio, se havia algo na empresa ou na vida pessoal que a preocupava. Ela sempre respondia que estava bem, agradecia a preocupação, dizia que era apenas um período um pouco mais corrido com exames médicos de rotina. Foi numa quinta-feira de outubro que Fernando decidiu sair mais cedo da empresa para resolver assuntos pessoais. Eram 5:30 da tarde, quando estava saindo do prédio, e viu Sílvia caminhando rapidamente pela rua, claramente atrasada, com uma pasta médica que tentava esconder. A expressão no rosto de Sílvia era de ansiedade intensa, muito diferente da postura controlada e confiante que ela sempre demonstrava no trabalho. Fernando ficou preocupado.
Seria possível que Sílvia estivesse enfrentando um problema de saúde sério que estava escondendo de todos? Fernando decidiu seguir Sílvia discretamente, mantendo distância suficiente para não ser notado. Ela pegou o metrô na estação Vila Madalena, desceu na Sé, caminhou rapidamente em direção ao centro da cidade. Fernando a acompanhou, cada vez mais intrigado sobre para onde ela estava indo com tanta urgência. Sílvia chegou ao Hospital das Clínicas, um dos maiores hospitais públicos de São Paulo. Fernando a viu entrar pela porta principal, ainda carregando a pasta médica, olhando novamente para o relógio com expressão de preocupação. Era quase 6 horas da tarde. Fernando esperou alguns minutos antes de entrar no hospital, tentando entender o que estava acontecendo. O Hospital das Clínicas atendia casos complexos. Era referência em tratamentos especializados. Se Sílvia estava sendo atendida lá regularmente, talvez tivesse um problema de saúde mais sério do que havia deixado transparecer. Quando Fernando entrou no hospital, viu Sílvia se dirigindo ao elevador que levava ao andar da pediatria oncológica. Aquela informação o deixou confuso. Por que uma mulher solteira de 32 anos estaria indo ao setor de câncer infantil? Fernando seguiu discretamente, mantendo distância. Viu Sílvia sair no 6º andar, caminhar com familiaridade pelos corredores, como se conhecesse bem aquele ambiente. Ela parou na frente de um quarto, respirou fundo, colocou um sorriso no rosto e entrou. Fernando se aproximou cuidadosamente da porta do quarto e conseguiu ver através do vidro uma cena que o deixou completamente chocado. Sílvia estava sentada ao lado da cama de um menino de aproximadamente 7 anos, careca devido ao tratamento de quimioterapia, visivelmente debilitado pela doença. O menino abriu um sorriso enorme quando viu Sílvia, esticou os braços para abraçá-la. Tia Sil, você chegou. Eu estava esperando você para me contar a história do dinossauro que você prometeu ontem. Fernando viu Sílvia tirar da pasta médica não apenas documentos, mas também livros infantis, brinquedos pequenos, desenhos coloridos. Ela se acomodou na cadeira ao lado da cama e começou a ler uma história para o menino, que escutava com atenção total, apesar da fraqueza visível. Fernando ficou observando por alguns minutos, tentando entender a relação entre Sílvia e aquela criança. Era óbvio que se conheciam bem, que aquela não era a primeira visita. A forma como Sílvia interagia com o menino era de carinho genuíno, como se fosse família. Fernando se afastou discretamente e foi até a recepção do andar. Conversou com uma enfermeira, explicou que era amigo de uma visitante e queria entender melhor a situação. Ah, você está falando da Sílvia, disse a enfermeira. Ela vem aqui há quase 2 anos, 3 vezes por semana. É voluntária do nosso programa de acompanhamento psicológico para crianças em tratamento oncológico. O menino Gabriel é um dos pacientes que ela acompanha há mais tempo. Fernando ficou em silêncio, processando a informação. Sílvia era voluntária num hospital de câncer infantil há 2 anos. Vinha 3 vezes por semana após o expediente. Acompanhava crianças em tratamento. E nunca havia mencionado nada disso para ninguém na empresa. Ela é uma das voluntárias mais dedicadas que temos, continuou a enfermeira. Chega sempre pontual, traz materiais para as crianças, fica horas conversando, lendo, brincando. As crianças adoram ela. Gabriel, especialmente. Ela é como uma tia para ele. Fernando pediu mais informações sobre o programa de voluntariado. Descobriu que era um trabalho pesado emocionalmente, que muitos voluntários não aguentavam mais que alguns meses. Lidar com crianças gravemente doentes, algumas terminais, requeria força emocional excepcional. Por que ela faz isso? Tem alguma razão pessoal? Perguntou Fernando. Ela nunca contou detalhes, mas sei que perdeu um irmão mais novo por câncer quando era adolescente. Acho que é uma forma dela de honrar a memória dele, de transformar a dor em algo positivo. Fernando saiu do hospital completamente transformado pela descoberta.
Agora entendia as mudanças no comportamento de Sílvia nos últimos meses, os telefonemas sussurrados, as consultas médicas pontuais. Ela não estava cuidando da própria saúde. Estava cuidando de crianças doentes que não tinham família presente ou precisavam de apoio emocional. Durante o trajeto de volta para casa, Fernando refletiu sobre a dedicação extraordinária de Sílvia. Ela trabalhava 8 horas por dia na empresa com excelência total. Depois ia para o hospital cuidar de crianças com câncer 3 vezes por semana. Era uma rotina emocionalmente exaustiva que ela mantinha há 2 anos sem nunca pedir flexibilidade especial ou reconhecimento. Fernando começou a entender outros detalhes do comportamento de Sílvia que antes pareciam irrelevantes. Porque ela às vezes parecia cansada nas segundas-feiras. Provavelmente havia passado o fim de semana no hospital. Porque ficava emocionada quando lia notícias sobre crianças. Estava constantemente lidando com situações similares. Na sexta-feira seguinte, Fernando chamou Sílvia para uma conversa privada em seu escritório. Ele havia passado a noite pensando em como abordar o assunto sem invadir a privacidade dela ou fazê-la sentir que estava sendo vigiada. "Sílvia, posso fazer uma pergunta pessoal?" começou Fernando. "Você tem algum compromisso regular que exige sua presença em horários específicos após o trabalho?" Sílvia ficou visivelmente tensa. "Por que pergunta, Fernando? Estou atrasando algum projeto? Meu desempenho está sendo prejudicado?" "Pelo contrário, seu trabalho continua excelente. Mas percebi que você tem uma rotina muito rígida de compromissos pessoais e queria entender se a empresa poderia apoiá-la de alguma forma." Sílvia hesitou antes de responder. "São apenas compromissos pessoais. Nada que interfira no meu trabalho." Fernando decidiu ser direto. "Sílvia, ontem eu a vi entrando no Hospital das Clínicas. Não é curiosidade, é preocupação. Se você tem algum problema de saúde ou está cuidando de alguém da família, quero que saiba que a empresa pode oferecer apoio." Sílvia ficou em silêncio por um longo momento, claramente avaliando se deveria compartilhar a verdade. Finalmente, suspirou e decidiu contar. "Eu faço trabalho voluntário no hospital há quase 2 anos, disse Sílvia. "Acompanho crianças com câncer que estão em tratamento. Vou 3 vezes por semana após o trabalho e alguns fins de semana. Por que você nunca contou para ninguém aqui? Porque não queria que pensassem que eu estava usando isso para pedir privilégios especiais ou flexibilidade no trabalho. E também porque é muito pessoal. Perdi meu irmão mais novo por leucemia quando eu tinha 16 anos. É uma forma de honrar a memória dele." Fernando ficou emocionado com a revelação. "Sílvia, isso não é algo para esconder. É algo admirável. A empresa poderia apoiar seu trabalho voluntário de várias formas." "Como assim?" Fernando explicou que a empresa sempre quis desenvolver projetos de responsabilidade social, mas nunca soube por onde começar. O trabalho voluntário de Sílvia no hospital poderia ser o início de um programa corporativo de apoio a instituições de saúde. "Podemos criar um programa onde funcionários interessados possam fazer trabalho voluntário durante horário flexível com o apoio da empresa. Podemos doar materiais, organizar campanhas de arrecadação, oferecer nossos serviços de marketing para campanhas de conscientização." Sílvia ficou surpresa com a proposta. "Você faria isso?" "Não apenas faria, como quero que você lidere esse programa. Você tem a experiência, a paixão, conhece as necessidades reais do hospital." Nas semanas seguintes, Fernando e Sílvia desenvolveram um programa corporativo de voluntariado hospitalar. A empresa ofereceria 4 horas semanais remuneradas para funcionários que quisessem participar de atividades voluntárias em hospitais públicos. A resposta da equipe foi entusiástica. 12 funcionários se inscreveram imediatamente para o programa.
Alguns queriam ajudar com atividades recreativas para crianças, outros ofereceram habilidades técnicas para melhorar sistemas de comunicação do hospital. Fernando acompanhou Sílvia numa visita ao hospital para conhecer pessoalmente o trabalho que ela desenvolvia. Ficou impressionado com a estrutura do programa de voluntariado, mas principalmente com o impacto que Sílvia tinha na vida das crianças. "A tia Sil é a melhor", disse Gabriel, o menino que Fernando havia visto na primeira visita. "Ela me ensina inglês, me traz livros novos e sempre sabe como me fazer rir quando estou triste." Fernando conversou com médicos e enfermeiros sobre o trabalho dos voluntários. Todos enfatizaram como o apoio emocional era crucial para a recuperação das crianças, especialmente aquelas que passavam meses hospitalizadas, longe da família. "Sílvia é excepcional", disse uma das médicas. "Ela tem um dom natural para lidar com crianças em situações difíceis. Muitas vezes consegue acalmar pacientes que estão ansiosos antes de procedimentos ou animar crianças que estão desmoralizadas com o tratamento." A empresa começou a doar equipamentos e materiais para o hospital, organizou campanhas de arrecadação de brinquedos e livros, criou uma campanha de marketing pro bono para o programa de voluntariado. O impacto foi significativo tanto para o hospital quanto para a equipe da empresa. "Nunca pensei que trabalhar numa empresa de marketing pudesse ter impacto social tão direto", comentou um dos funcionários que se juntou ao programa de voluntariado. 6 meses depois do início do programa corporativo, Fernando organizou uma festa no hospital para celebrar o primeiro aniversário da parceria. 20 funcionários da empresa estavam participando regularmente de atividades voluntárias. A empresa havia doado quase R$50 mil em equipamentos e materiais. Durante a festa, Gabriel, que estava em remissão e muito melhor de saúde, fez um desenho especial para Fernando. Era um desenho da empresa da tia Sil, com todas as pessoas que vinham visitar as crianças. "Obrigado por deixar a tia Sil vir nos visitar", disse Gabriel para Fernando. "E obrigado por trazer mais tias e tios para brincar conosco." Fernando se emocionou com o desenho e com a fala simples, mas profunda de Gabriel. Percebia que a decisão de apoiar o trabalho voluntário de Sílvia havia criado algo muito maior que um programa de responsabilidade social. Havia criado uma rede de cuidado e amor que impactava dezenas de crianças e famílias. 1 ano depois da descoberta do segredo de Sílvia, Fernando a promoveu para diretora de responsabilidade social da empresa. Era uma posição nova, criada especificamente para expandir os programas de impacto social que haviam nascido do trabalho voluntário no hospital. "Sílvia, você transformou nossa empresa", disse Fernando durante a cerimônia de promoção. "Não apenas trouxe um propósito maior para nosso trabalho, mas mostrou que é possível equilibrar sucesso profissional com impacto social genuíno." Sílvia respondeu emocionada. "Eu escondi esse trabalho porque achava que ninguém entenderia por que eu dedico tanto tempo a isso. Descobri que quando compartilhamos nossas paixões, elas se multiplicam e tocam mais vidas." O programa de voluntariado continuou crescendo. A empresa estabeleceu parcerias com outros hospitais públicos, criou programas de apoio a instituições de educação, desenvolveu campanhas de conscientização sobre saúde infantil. Tudo havia nascido da decisão de Sílvia de transformar sua dor pessoal em cuidado por outras crianças. Gabriel, agora curado e frequentando escola normalmente, visitava ocasionalmente a empresa. Tornou-se mascote não oficial da equipe, lembrete constante de que o trabalho de marketing pode ter propósito muito além de vender produtos ou serviços. 3 anos depois daquela tarde, quando Fernando seguiu Sílvia até o hospital, a empresa havia se tornado referência em responsabilidade social no setor de marketing. Outros empresários procuravam Fernando para entender como integrar propósito social aos negócios de forma autêntica e sustentável.
Tudo começou quando descobri que minha funcionária mais dedicada tinha uma vida secreta, ainda mais dedicada fora do trabalho. Contava Fernando em palestras sobre liderança empresarial. Aprendi que, às vezes, os segredos que as pessoas guardam não são vergonhas, são tesouros que podem transformar organizações inteiras. Silvia continuou seu trabalho voluntário no hospital, agora como parte oficial de suas responsabilidades profissionais. Havia encontrado a forma perfeita de honrar a memória do irmão enquanto construía uma carreira que tinha significado profundo para ela. Fernando aprendeu que liderança verdadeira significa não apenas reconhecer o talento profissional das pessoas, mas descobrir e apoiar as paixões que as movem fora do ambiente de trabalho. Algumas vezes, esses propósitos pessoais podem se tornar missões organizacionais que transformam empresas inteiras. A história de Silvia e Gabriel, mediada pelo apoio de Fernando, se tornou lenda na empresa. Prova de que quando líderes têm curiosidade genuína sobre as vidas das pessoas que trabalham para eles, podem descobrir oportunidades extraordinárias de criar impacto social positivo. O segredo que Silvia escondia por anos não era uma fraqueza ou problema, era sua maior força. E quando essa força foi descoberta e apoiada por uma liderança visionária, multiplicou-se em benefícios para dezenas de crianças, famílias, funcionários e para a própria empresa que encontrou seu verdadeiro propósito. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.